A gente vai se concentrar na produtividade, falando dos 3 pilares, começando pelo primeiro pilar. O primeiro pilar, eu tenho certeza que você sabe da importância. Eu estou falando das revisões. Eu sei que você sabe que é importante você revisar, eu sei que você sabe que eu sei que provavelmente você sabe que é fundamental você revisar. Mas sabe qual que é a verdade? Apesar da grande maioria das pessoas saber da importância, conhecer a importância de um processo de qualidade de revisão, essas pessoas, elas na prática não revisam, ou pelo menos elas colocam muito pouco foco nas revisões. E sabe o que acontece quando você não revisa? Você simplesmente esquece o conteúdo. E foi exatamente isso que eu senti lá em 2016, quando eu estava estudando para as provas. Foi o meu primeiro sinal de alerta. Sabe aquela sensação de que você já esqueceu tudo que você estudou 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, 1 mês atrás? Então, eu percebi lá em 2016 que, infelizmente, não é sensação, é realidade. Se você não revisa, você esquece. Se você decorar hoje um número de telefone, se o Barreto falasse agora, ao vivo para vocês, o número do celular dele, e vocês nunca mais ouvissem falar nesse número, eu tenho certeza que vocês iriam esquecer esse número. Assim como se você for para uma cidade nova, imagina que você vem para o Rio de Janeiro, você não conhece o Rio de Janeiro. E aí você aprende a chegar em determinado lugar aqui no Rio. Você aprende o caminho, por exemplo, do seu hotel até, sei lá, o Cristo Redentor. Você foi fazer um turismo lá no Cristo Redentor. Cara, se você nunca mais fizer esse trajeto, você simplesmente vai esquecer. É assim que o nosso cérebro funciona, é assim que o meu cérebro funciona, é assim que o seu cérebro funciona. Então, você precisa revisar. Só que o grande problema, porque se eu falei que a maioria das pessoas sabe da importância, sabe que é importantíssimo, sabe que é fundamental, mas não revisa ou não coloca tanto foco, por que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas deixam a revisão de lado? Basicamente por causa de 2 motivos. Porque apesar de saber da importância, elas não sabem quando revisar e elas também não sabem como revisar. Né, Barreto? Exatamente, pessoal. E o que eu quero mostrar para vocês é uma ilustração dessa ideia que você já sabe, de cor salteado. Que cada vez que você para de revisar alguma coisa, aquilo vai claramente decaindo dentro da sua cabeça. Então, edição, mostra aí, por favor, esse gráfico que mostra no eixo Y o grau de retenção e no eixo X o tempo decorrido depois de um estudo inicial. Dá para ver claramente que tem um decaimento rápido, mas que ele continua, em tese, para sempre. Se você não revisa, aquilo gradativamente tende a 0. Mas existe uma forma de você conseguir voltar isso para 100% ou para próximo de 100%, que é revisando. De forma que gradativamente, a cada revisão que você faz, esse decaimento continua, mas ele continua de uma forma um pouquinho mais espaçada, sabe? Até que chega um momento que você revisou tantas vezes que aquilo fica inato. O Eduardo, por exemplo, falou de uma situação onde você estaria num hotel e iria para o Cristo Redentor. Eu lembro de quando a minha mãe me levava para a escola, ela às vezes errava o caminho e acabava me levando para o trabalho dela. Sabe por quê, Edu? Porque ela revisava o caminho de casa para o trabalho todo santo dia. Virou um movimento automático. Ficou automático, virou um hábito e depois automático. É exatamente isso que você precisa fazer durante a sua preparação. E aí, Barreto, essa questão do quando, né? Você mostrou exatamente a curva de Ebbinghaus. Eu acho que são 2 conceitos fundamentais que essa curva contém. O primeiro deles é que decai muito rápido. Então você vai esquecer muito rápido aquilo que você estudou se você não revisar. Portanto, quando que você deve começar a revisar os conteúdos? A partir do dia seguinte, cara. Se você estudou hipertensão hoje, você amanhã já tem que começar a sua revisão de hipertensão.